Olá, irmãos e irmãs, a paz do bom Deus, sejam muito bem-vindos para mais um momento de meditação da palavra, mais um momento com o Senhor através de suas santas escrituras. Eu sou o irmão Daniel Arcanjos, carmelita pequenino da comunidade Chuva de Rosas, e é uma grande alegria continuar perseverando com vocês. Mais um dia que podemos nos encontrar com o Senhor e ouvir tudo aquilo que Ele deseja nos ensinar, saber tudo aquilo que Ele deseja mostrar para nós em suas santas escrituras. Que possamos abrir os nossos corações e pedir a presença do Espírito Santo para que Ele venha e fale através de nós, fale conosco em suas palavras santas. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, cheie os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Primeira leitura, meus irmãos e irmãs, livro do profeta Isaías, no capítulo 49, a partir do versículo 8, vai dizer o seguinte: Isto diz o Senhor: Eu atendo teus pedidos com favores e te ajudo na obra de salvação. Preservei-te para seres elo de aliança entre os povos, para restaurar a terra, para distribuir a herança dispersa, para dizer aos que estão presos, saia, e aos que estão nas trevas, mostrai-vos. A todos que se alimentam pelas estradas e até nas colinas estéreis se abastecem. Não sentem fome nem sede. Não os castiga nem o calor nem o sol, porque o seu protetor toma conta deles e os conduz às fontes d'água. Farei de todos os montes uma estrada e os meus caminhos serão nivelados. Eis que estão vindo de longe. Uns chegam do norte e do lado do mar, e outros da terra de Sinim. Louvem, ó céus, alegra-te, terra. Montanhas, façam ressoar o vosso louvor, porque o Senhor consola o seu povo e se compadece dos pobres. Disse Sião: O Senhor abandonou-me, o Senhor esqueceu-se de mim. Acaso pode a mulher esquecer-se do filho pequeno, a ponto de ter pena do fruto de seu ventre? Se ela se esquecer, eu, porém, não me esquecerei de ti. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Misericórdia e piedade é o Senhor. Misericórdia e piedade é o Senhor. Misericórdia e piedade, este é o Senhor. Ele é amor, paciência e compaixão. O Senhor é muito bom para com todos, sua ternura abraça toda a criatura. O Senhor tem amor fiel em sua palavra, é santidade em toda a obra que ele fala. Ele sustenta todo aquele que vacila e levanta todo aquele que tombou. É justo o Senhor em seus caminhos, é santo em toda a obra que ele faz. Ele está perto da pessoa que o invoca, de todo aquele que o invoca lealmente. Misericórdia e piedade é o Senhor. Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus respondeu aos judeus: Meu Pai trabalha sempre, portanto eu também trabalho. Então, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque, além de violar o sábado, chamava Deus de o seu Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Tomando a palavra, Jesus disse aos judeus: em verdade vos digo, o Filho não pode fazer nada por si mesmo. Ele faz apenas o que vê o Pai fazer. O que o Pai faz, o Filho faz também. O Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que ele mesmo faz. Ele mostrará obras maiores ainda, de modo que ficareis admirados. Assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o Filho também dá a vida a quem ele quer. De fato, o Pai não julga ninguém, mas ele deu o Filho ao poder de julgar, para que todos honrem o Filho assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho também não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e que crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Porque assim como o Pai possui a vida em si mesmo,
Do mesmo modo, concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe poder de julgar, pois ele é o Filho do homem. Não fiquem admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticaram o mal para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu julgo conforme o que escuto, e meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam à vida eterna. Amém. Meus irmãos e irmãs, quarta-feira da quarta semana do Tempo Comum, estamos na Semana da Alegria. E esta é uma semana onde nós, inclusive hoje, somos convidados a nos alegrar com aquilo que o Senhor está nos dizendo, para que possamos lembrar por que Ele está aqui. E eu quero começar, inclusive, essa meditação justamente focando nesse Evangelho, e daqui a pouco nós vamos estar penetrando na primeira leitura e no Salmo, mas especificamente no Evangelho. João, capítulo 5, a partir do versículo 17, o Senhor ele está falando com os judeus. Mas aqui, São João podia simplesmente dizer também mestres da lei, fariseus, mas ele fala judeus. E percebam que, obviamente, São João ele escreveu o evangelho dele quando tudo já havia acontecido, ele escreveu depois que todas as situações já tinham passado. Então, assim, ele simplesmente colocou os judeus em um determinado lugar. Jesus respondeu aos judeus. Por quê? Porque a partir de agora, quem segue a Jesus Cristo, segue o Cristo. Segue o caminho. Eu não sou mais judeu, eu sou de Cristo. E aí quando São João ele atesta isso no seu evangelho, ele está declarando que Jesus ele falou para aqueles que não estavam convertidos, que não queriam crer no Cristo. E isso se reflete também neste evangelho. Meu Pai trabalha sempre, portanto também eu trabalho. Essa frase aqui, inclusive, como vai dizer Jesus no versículo 17, eu queria só fazer colocar um asterisco aqui, para dizer que meu Pai trabalha sempre, portanto também eu trabalho, é um reflexo de Jesus com aquilo que ele falou, com aquilo que ele viveu com São José. Jesus ele falava assim, ele manifestava muitas partes das suas pregações, muitos sermões, muitos ensinamentos, ele falava desse jeito porque ele conviveu com um homem que trabalhou muito mais do que falou, um homem que fazia muito mais do que falava. São José é silencioso, assim como Deus que trabalha em silêncio. E nesse reflexo, Jesus ele poderia muito bem estar falando de seu pai terreno, São José o carpinteiro, como também, e neste caso estava, falando justamente de Deus. Ele estava falando justamente de Deus. Meu pai trabalha sempre. Portanto, também eu trabalho. E isso deixou os judeus muito enfurecidos, queriam matá-lo. Porque além de violar o sábado, falar no sábado, curar no sábado, fazer milagres no sábado, chamava Deus de Pai. Dizia que Deus é seu Pai, fazendo-se igual a Deus. Percebam como os judeus, olha só o que São João está falando aqui, os judeus já estavam tendo o entendimento de que Jesus estava falando de Deus como o próprio Pai. E já estavam entendendo que Jesus estava se mostrando igual a Deus. Não pela sua condição humana em si, mas porque Jesus estava se dizendo Filho de Deus, o Messias enviado. E enquanto muitas vezes nós achamos que os fariseus e os mestres da lei não entendiam isso, São João está dizendo aqui que os judeus já estavam entendendo isso. Alguns concordaram, porque viram Jesus fazer milagres, prodígios e sinais aos montes. Outros não concordaram. Fariseus, mestres da lei e aqueles que não queriam se converter por causa de um coração endurecido e por causa de uma cabeça dura, não queriam se converter e procuravam matá-lo. E aí Jesus, tomando a palavra, versículo 19, disse aos judeus: em verdade eu vos digo, o Filho não pode fazer nada por si mesmo. Ele faz apenas o que vê o Pai fazer. Filho procede do Pai, antes de todos os séculos, como vai dizer o credo niceno-constantinopolitano.
O filho não pode fazer nada por si mesmo. Ele procede do pai. E tudo aquilo que o filho faz, ele faz porque vê o pai fazer. Jesus, quando ele vem à Terra, aqui tem duas situações. Primeiro é que Jesus, quando ele vem à Terra, ele está mostrando como o ser humano pode agir e como o ser humano deve viver em relação à sua experiência mística com Deus. Jesus, ele não vem simplesmente para mostrar que ele é o Messias. Ele vem também para dizer a nós como o ser humano deve experimentar a sua vida em Deus. E a partir disso, saber como revelar a sua vida, saber como estar com a sua vida conectada com Deus e chegar no céu. Jesus, ele está mostrando como o ser humano deve ser. Mas Jesus, em sua essência, antes de ser humano, ele é Deus. O Filho unigênito, o Verbo vivo, que procede do Pai. A segunda pessoa da Trindade, Verbo, Palavra. E nesse sentido, verdadeiramente, procede do Pai. O Pai manifesta a Palavra. Então o Filho procede do Pai. E o Filho não pode fazer nada além daquilo que ele vê o Pai fazer. Uma forma também de mostrar que, de fato, uma criança, um pequenino, um filhinho, vai refletir os exemplos de seus pais, de seu pai. E ele continua, o pai faz e o filho também faz. Em outras palavras, ele está dizendo para todas aquelas pessoas que não queriam crer, ele está dizendo para todas essas pessoas, tudo aquilo que Deus está fazendo, tudo aquilo que Deus faz, eu também faço. Eu também faço. Creiam em mim. Creiam em mim. Deixem dessa vida longe de achar que o Messias não chegou ainda. Muitos judeus até hoje acham que Jesus não chegou ainda. O Messias não veio. Deixem essa vida que acredita que o Filho de Deus não chegou ainda. O Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que ele mesmo faz. O Pai mostra para o Filho o que ele sabe fazer, o que ele faz, e portanto o Filho faz o mesmo. E mostrará obras maiores ainda, de modo que vocês vão ficar admirados quando acontecer. Lembre-se que nós estamos falando aqui de um momento onde Jesus ainda não está no caminho do Calvário. Por isso que ele está lembrando também, ele já está adiantando aquilo que vai acontecer na Semana Maior, né? Na Semana Santa. Vocês verão coisas maiores e vão ficar admirados. Vão ficar admirados. Obras maiores que vão deixar vocês admirados quando acontecer. Versículo 21. Assim como o Pai ressuscita os mortos e dá a vida, o Filho também dá a vida a quem Ele quer. De fato, o Pai não julga ninguém, mas Ele deu ao Filho o poder de julgar, para que todos honrem o Filho assim como honram o Pai. E quem não honra o Filho também não honra o Pai que o enviou. E antes de avançarmos aqui, especialmente, eu queria falar sobre esse ponto em específico, sobre a vida. E aqui eu tive uma visão justamente desse Espírito Santo que se manifesta em nós todas as vezes que nós estamos com Jesus. Antes da vinda do Messias, eles estavam escutando o profeta São João Batista, eles estavam escutando os fariseus, eles estavam escutando os mestres da lei, mas a maior parte esmagadora daquelas pessoas naquela época simplesmente não conseguiam experimentar de uma profundidade espiritual verdadeira e genuína, porque não é Jesus falando, com exceção de São João Batista. São João Batista realmente ajudou na conversão dos corações. Não teve outro profeta maior que São João Batista, como vai dizer Jesus. E isso é algo que nós precisamos ter em mente, isso é algo que nós precisamos ter em nossos corações, isso é algo que nós precisamos entender. Deus dá a vida, o Pai ressuscita os mortos e dá a vida. O Filho também dá a vida, e na presença do Filho, o Espírito Santo se manifesta. Na presença de Jesus, o Espírito Santo nos dá a vida, nos revigora. É Jesus dizendo que nele, quando nós honramos o Filho, o Pai vem também honrado, e o Espírito Santo em nós, ele se manifesta, e toda a nossa vida que refletia a morte antes, agora vai refletir a verdadeira vida.
Você talvez esteja desanimado, e talvez seja por causa das coisas que você escuta, por causa das coisas que você assiste, por causa das coisas que você fala, por causa de quem você segue, por causa de quem você acompanha, por causa das coisas que você costuma ver, fazer, e simplesmente está deixando de lado o teu Senhor, aquele que realmente pode te dar a vida eterna, a vida verdadeira, uma vida com propósito, uma vida com profundidade. Você está o ignorando. Quem honra o Filho, honra também o Pai. E quem não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou. O quanto você está honrando Jesus Cristo, buscando o Senhor, recebendo essa vida, o quanto você está se alimentando dessa vida, o quanto o pão eucarístico de fato é algo que te importa, o quanto isso faz parte da tua vida, o quanto tudo isso faz parte da tua vida. Em verdade vos digo, quem ouve minha palavra e crê naquele que me enviou, versículo 24, possui a vida eterna. Possui a vida eterna. Meu irmão, minha irmã, você não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Jesus não está dizendo que você precisa morrer para poder alcançar a vida eterna. Jesus está dizendo que você precisa crer nele para alcançar a vida eterna. Crer nele, e para crer você precisa estar aqui agora, decidindo de fato crer no Senhor teu Deus, buscando o Senhor teu Deus, estando na presença dele. Vai para a adoração, vai para a missa, recebe os sacramentos, crê na vida eterna e busca essa vida eterna. Porque aquele que honra o Filho, honra também o Pai, recebe o poder do Espírito Santo e alcança a vida eterna. Está escrito no Evangelho. Em verdade vos digo, versículo 25, está chegando a hora, já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. É Jesus dizendo que aqueles que estavam passando por desânimo, aqueles que estavam passando por situações adversas, aqueles que não conseguiam sentir nada nas pregações, aqueles que não conseguiam entender nada nas missas, aqueles que não estavam conseguindo passar por uma experiência verdadeira com o Senhor Deus. Obviamente é Jesus falando aqui para as pessoas que iam para as sinagogas, iam para os templos e não conseguiam ter uma experiência de fé. Não conseguiam ter uma experiência profunda com Deus. É para esses que Jesus está falando, e é por isso que ele fala, na maioria das vezes, confrontando os mestres da lei e os fariseus. Porque os fariseus não geram vida espiritual, não geram vida espiritual nas pessoas. Os fariseus não estão realmente buscando dar o alimento espiritual para as almas. Não honram a Deus, não honram o Filho, nem creem no Filho. Aquelas pessoas estavam mortas espiritualmente por causa do erro, do pecado de outras pessoas. E às vezes nós somos essas pessoas que estão mortas, às vezes nós somos esses fariseus que acabam tirando a vida de nossos irmãos e irmãs por coisas que nós falamos, pela forma como nós agimos. Deixamos a alma do nosso irmão completamente vazia, porque nós não apresentamos Cristo na nossa vida. E se você pode se avaliar agora. É Quaresma, é a oportunidade perfeita para se avaliar. Eu estou sendo esse fariseu que está tirando a vida do meu irmão, ou eu estou sendo esse irmão que precisa urgentemente de vida nova? Porque se você não tem vida nova, se você não tem a vida, talvez você não esteja buscando o Senhor o quanto deveria. E se você tem a vida, mas não está dando vida para o teu irmão, para a tua irmã, então talvez você esteja sendo esse fariseu. E é preciso que nós possamos nos atentar a tudo isso e buscar de fato o Senhor para que haja a vida. Para que os mortos realmente ouçam a voz do Filho de Deus e, ouvindo a voz do Filho de Deus, eles vivam. Eles vivam. Versículo 25. Além disso, versículo 27, deu-lhe o poder de julgar, deu a Jesus o poder de julgar, pois ele é Filho de Deus. Não fiquem admirados com tudo isso, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho de Deus e sairão. Olha só a ousadia de Jesus. Ele já está realmente, literalmente dizendo tudo o que vai acontecer na Quaresma. Tudo o que vai acontecer na Semana Santa. Tudo o que vai acontecer na paixão, morte e ressurreição, Jesus já está atestando. Já está falando. Chegará um momento
em que todos que estão nos túmulos, todos que estão mortos em si mesmos, todos os que já estão desesperançosos, todos os que já estão desesperados, todos aqueles que já se perderam em algum momento da vida, vai chegar um momento em que ouvirão a voz do Filho de Deus. E eles sairão de seus túmulos, vivos, ressuscitados. E aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida eterna. Aqueles que praticaram o mal, esses terão a condenação. Como nós estamos? Como está a nossa vida? Como eu estou? Como você está? É necessário se avaliar. Porque talvez sejamos esses que estão mortos em sepulcros. Talvez a nossa vida reflita mais a morte do que a vida de fato. E nós precisamos escutar a voz do Filho de Deus. Ou então nós somos esses que estamos realmente ajudando o Filho de Deus a propagar a sua boa nova e estamos gerando a vida e buscando a vida eterna. Ou simplesmente estamos praticando o mal e gerando condenação na nossa vida e na vida de outros irmãos e irmãs. Deus sabe. Deus sabe. E é por isso, meu irmão, minha irmã, que nós precisamos urgentemente nos autoavaliar. Nós precisamos urgentemente mudar nossa forma de ver a nossa relação com Deus e buscar ter algo mais profundo com Ele, escutar a sua doce voz e realmente buscá-lo. Escutar a sua doce voz e realmente desejá-lo. Olha só o que Deus vai nos dizer na primeira leitura. Eu atendo os teus pedidos com favores e te ajudo na obra da salvação. Eu te preservei para ser elo de aliança entre os povos, para restaurar a terra, para distribuir a herança dispersa. Enquanto o Senhor está falando para Isaías, o Senhor está falando para nós também. Ele já nos ajudou quando nós pedimos. Ele já nos concedeu os favores que nós pedimos, já nos deu as graças, já nos ajudou na obra de salvação, mas nós estamos realmente sendo elo de aliança entre os povos, estamos sendo pacificadores, estamos sendo pessoas que realmente ajudam na construção do reino de Deus, estamos ajudando a restaurar a terra, estamos distribuindo a herança da vida eterna. Estamos realmente pregando para que todos aqueles que estão presos em suas realidades saiam, para que todos aqueles que estão nas trevas conheçam a luz. Estamos realmente pregando? Todos se alimentam do pão santo de cada dia? Todos estão se abastecendo enquanto estão na sua jornada pelo verdadeiro caminho? Nós estamos sendo esses que levam o Senhor de fato? Porque se nós estamos realmente honrando o Filho de Deus, não sentimos fome nem sede. Versículo 10 do capítulo 49 de Isaías. Se nós honramos o Senhor Deus, não sentimos fome nem sede, porque Ele nos alimenta, Ele nos sacia. Não somos castigados nem pelo calor nem pelo sol, porque Ele nos protege. Ele conduz, Ele nos guarda. Não estamos sendo atingidos por nada, porque Ele nos protege, Ele é nosso escudo. Ele é misericórdia. Ele é misericórdia, como vai dizer o Salmo de hoje. Ele é misericórdia. Então louva, céu, louva os céus, alegra-te, ó terra, montanhas façam ressoar o louvor, o quanto você louva, o quanto você agradece, o quanto você realmente se volta para o Senhor teu Deus e pede, Senhor, muito obrigado. Pede não, né? Você é grato, melhor dizendo. Muito obrigado, Senhor. Louvado seja pela vida que o Senhor me concede, louvado seja por me sustentar, louvado seja por me carregar, porque o Senhor sustenta todo aquele que vacila, vai dizer o Salmo. Louvado seja, Senhor, porque Tu és muito bom para com todos e a Tua ternura abraça toda criatura. Bendito sejas, Deus, porque Tu és misericórdia, Tu és piedade, Tu és amor, paciência, compaixão. Eu já poderia ter recebido a condenação pelos meus pecados, mas o Senhor, de fato, é misericórdia e ama aquele que necessita urgentemente de misericórdia. O Senhor ama os teus filhos, ama toda a tua criação. O Senhor tem paciência para ensinar e continuar corrigindo, esperando que nós possamos nos converter. Bendito seja, Senhor, porque Tu és fiel na Tua santa palavra. E existe santidade em toda a obra que o Senhor faz. Glorificado sejas, Deus. Faz desse salmo tua oração. Diante de tudo aquilo que o Senhor está dizendo, busca o teu Senhor. Vai até Ele. Seja propagador da palavra de fato. E louve, porque o Senhor é justo em seus caminhos, é santo em suas obras. Tudo que Ele faz merece fé.
Tudo que ele faz merece fé. E aquele que vai até o Senhor, aquele que busca, aquele que clama, aquele que deseja estar na sua presença, olha só o que vai dizer o Salmo para nós finalizarmos. Ele está perto da pessoa que o invoca, de todo aquele que o invoca lealmente. Lealmente. Entendam lealmente. Que da mesma forma como você o procurar, ele te procura. Da mesma forma como você ir até o Senhor, ele vai até você. Da mesma forma como você se lança em seus braços, ele deseja estender os braços para cuidar de ti. Lealmente, reciprocamente, fielmente, ele se lança até você. E a prova disso é aquela cruz. Então, meu irmão, minha irmã, assim como foi dito no Evangelho de hoje, honre o Filho de Deus, para que, honrando o Filho, honremos também o Pai, para que possamos alcançar essa vida eterna, porque todo aquele que honra o Filho recebe a verdadeira vida e recebe do Pai, de fato, a bênção da vida eterna, pois ressuscitarão no último dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado com sua Mãe Maria Santíssima e seu Paizinho São José. Que as bênçãos de Deus Todo-Poderoso sejam derramadas sobre cada um de nós, nos concedendo verdadeiramente a vida eterna. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espero que você tenha gostado desse momento de meditação. Compartilhe com mais pessoas que talvez estejam passando por essa situação de morte, de sepulcro. E traga essa alma para a vida eterna. Ajude essa alma a alcançar a vida eterna. Compartilhe, envie a palavra de Deus para outros corações. E até o próximo momento de meditação. A paz do bom Deus permaneça em vossos corações.